com nada, mas outro dia eu estava orando, pedindo a Deus essa revelação. Cuidado comigo, eu sou meio doido. 3 horas da manhã, eu falei, eu vou orar, eu vou descobrir hoje por que Deus descansou, e eu descobri, aleluia. No primeiro dia, Deus criou as coisas do céu, e as coisas do céu só tem natureza do céu, não tem natureza da terra. No segundo dia, Deus criou as coisas da terra, e as coisas da terra só tem natureza da terra, não tem natureza do céu. No terceiro dia, Deus criou as coisas do céu, e as coisas do céu só tem natureza do céu, não tem natureza da terra. No quarto dia, Deus criou as coisas da terra, e as coisas da terra só tem natureza da terra, não tem natureza do céu. No quinto dia, Deus criou as coisas do céu, e as coisas do céu só tem natureza do céu, não tem natureza da terra. Mas no quinto dia, Deus criou o homem, e o homem é a única criatura do universo que tem natureza de cima, natureza de baixo, natureza do céu e natureza da terra. Porque Deus descansou? Porque você é a criatura mais perfeita que Deus já fez. Diga para quem está do seu lado, diga para quem está do seu lado, você é divino e humano. Diga para quem está do outro lado, você tem natureza do céu e natureza da terra. Diz para quem está atrás de você, você tem natureza de cima e natureza de baixo. Diga para quem está na sua frente, Deus é apaixonado por você. E se você pegar o Antigo Testamento inteiro, você vai ver um Deus babão, um Deus mole. Eu troco reinos por ti. Pode uma mãe esquecer do seu filho, e mesmo se houvesse uma mãe assim, eu não te esqueceria. Eis que está gravado na palma da minha mão, eu trago sempre os meus olhos a tua lembrança. Um Deus babão, troco reinos por ti. Eu ensinava Efraim a andar, Deus ficou bobo, apaixonado, doido. No meio desse amor, presta atenção, entrou uma terceira pessoa. Diga comigo, sujou. Essa terceira pessoa é a serpente, prefiguração do diabo. A palavra diabo, demônio, capeta, satanás e tantas quantas você quer dizer, ela é originária de uma palavra só. É a palavra diabo. Diabo do grego é diabolos. O que é diabolos ou diabolus? É aquele que entra no meio de um relacionamento. Portanto, quando marido e esposa começam a brigar, o diabo nos entrou no meio. Quando pais e filhos já não se entendem mais, o diabo entrou no meio. Quando começa a crise financeira lá no seu trabalho e perseguição de chefe, de funcionário, o diabo nos entrou no meio. Então o diabo nos entrou no meio do relacionamento entre Deus e o homem, e ele conseguiu fazer uma coisa quase perfeita, porque o Salmo diz que só Deus é perfeito. O que o diabo fez? Ele manchou, olha para mim, a nossa natureza divina, porque a partir do pecado original o homem não teve mais acesso a Deus. O diabo manchou a nossa natureza humana, a nossa natureza de baixo, porque Deus irado disse, a partir de agora as mulheres terão dor de parto, e os homens comerão com duro suor do seu trabalho. A partir de agora, vocês que foram criados para a imortalidade vão morrer, vão ficar doentes, vai ter acidente, vai ter problema, vai ter dívida, vai ter enfermidade, porque a partir de agora o salário do pecado é a morte. Diga para quem está do seu lado, sujou. O diabo manchou a nossa natureza divina. Quem está me entendendo, diga amém. O diabo manchou a nossa natureza humana. Quem está entendendo, diga amém. Nós éramos divinos, mas não podia mais ter acesso a Deus. Nós continuamos ser humano, mas agora numa carne corrompida pelo pecado original, que São Paulo chama de concupiscência, o desejo natural que a gente tem pelo que não presta. Então Deus teve uma ideia, e Deus revelou a Moisés: Moisés, eu já sei,
Toda tarde o sacerdote entra no altar e oferece o incenso. Uma vez por mês o sacerdote entra e oferece as ofertas. Mas uma vez por ano, Moisés, você vai incensar, vai romper o véu, vai entrar diante da arca da aliança, onde está Shekinah, a presença de Deus, e você vai sacrificar um cordeiro sem mancha, branquinho, novinho, bonitinho, sem defeito, e vai derramar metade do sangue sobre o altar, a outra metade sobre as casas dos israelitas, depois dos hebreus, depois dos judeus, para que o inimigo saiba que aquela casa foi aspergida no sangue do cordeiro. Então, uma vez por ano, Moisés, ou o sacerdote da época, Neemias, Esdras, entrava no Santo dos Santos, sacrificava um cordeiro. Mas só tem um detalhe: 4.100 anos, uma vez por ano um cordeiro era sacrificado. Quantos cordeiros foram sacrificados? 4.100 cordeiros. O sangue do cordeiro resolvia o perdão dos nossos pecados terrenos, mas mesmo com o cordeiro morrendo no altar, nós não tínhamos acesso a Deus. Por quê? Porque o cordeiro não é divino. O cordeiro só tem natureza de baixo, não tem natureza de cima. Só resolvia metade do problema. Diga para quem está do seu lado: sujou mais ainda. Paulo, 4.100 anos, 4.100 cordeiros morreram, e o ser humano escutava a voz de Deus, a sombra de Deus, a luz de Deus, o trovão, o relâmpago, a aliança, a nuvem, a coluna de fogo. Mas Deus mesmo, ninguém jamais viu a Deus. Outro dia eu fiquei imaginando uma reunião no céu. São João disse que Deus amou tanto o mundo que tomou uma decisão de enviar seu único filho para nos salvar. Uma reunião no céu. Deus falou: chama Jesus aí, vamos conversar. Jesus chegou e sentou, e o Pai falou: ó, você vai salvar a humanidade. O diabolos, na pessoa da serpente, roubou a humanidade de mim. Eu estou ficando muito feliz com esses cordeiros que estão morrendo aí, mas eu continuo não tendo acesso às pessoas, e as pessoas continuam não tendo acesso a mim. Você vai me ajudar, você vai morrer no lugar dessas pessoas, para apagar a mancha do pecado e devolver esse povo para mim. E aí Jesus, ansioso, falou: posso falar? O negócio é o seguinte: o cordeiro morre lá embaixo e não resolve o problema, que ele não tem natureza aqui de cima. Eu só tenho natureza de cima. Eu resolvo um problema, mas eu não tenho natureza de baixo. Como é que eu vou resolver? E Deus falou: calma, Jesus, você está meio ansioso. Calma. Ele falou: Gabriel, desce a Nazaré. Tem uma menina lá chamada Maria, filha de Joaquim e Ana. Vá no sábado por volta de 18 horas da tarde e pergunta a ela se ela topa a minha proposta. O anjo Gabriel desce, visita Nossa Senhora, e ela diz: como se dará isso? Eu não conheço homem algum. E o Gabriel disse para ela: o Espírito do Senhor vai fazer toda a obra, vai dar tudo certo, a sombra do Altíssimo vai te cobrir. Ela falou: por que não explicou antes? Já que é assim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Jesus desce do céu, entra no seio de Maria, se torna ser humano em tudo, menos no pecado. Agora aquela criança que nasceu é 100% divina, 100% humano. Se ele morresse na cruz, salvaria a nossa divindade e nos colocaria diante de Deus de novo, e salvaria a nossa humanidade, apagaria os nossos pecados. Notícia boa: só Jesus poderia resolver a nossa causa. Bate no seu peito e diga comigo: eu sou divino. Eu sou humano. Mas estava com a divindade manchada e com a humanidade manchada. Jesus passou no seio de Maria e deixou o seu seio ainda virgem. E ele era divino, e ele era humano. Ele era o único cordeiro que poderia me salvar. Quem está entendendo a pregação, diga amém. O diabo sabia disso, e por isso, através de Herodes, mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos em Israel. Eu estou falando de 700 quilômetros quadrados. Quantas crianças morreram no lugar de Jesus? 2.000. É aqueles santos inocentes que a gente celebra ali entre o Natal e Ano Novo. 2.000 crianças que morreram no lugar de Jesus, porque o Espírito Santo soprou para José em sonho. José fugiu com o menino para o Egito, e o Espírito Santo escondeu Jesus da morte.
Com 12 anos Jesus entra no templo e pega para os doutores da lei, aleluia. Com 30 anos Jesus começa a sua vida pública, cura, libertação, fé, milagre, um discipulado maravilhoso. Eu agora quero começar a contar para você a via sacra de 32 anos, 11 meses e 27 dias. Você quer ouvir? Na quarta-feira Jesus faz o seu último milagre, a cura do coxo. Na parte da tarde, eu estou na quarta-feira santa, Jesus começa um discurso meio estranho. Ele diz que se o grão de trigo caído na terra não morre, não produz fruto. Parece que Jesus estava depressivo e começou a falar de morte. À noite Jesus se escondeu. Ninguém viu Jesus na quarta-feira à noite. Na quinta-feira de manhã, Jesus manda os discípulos prepararam, porque à noite da quinta-feira ele ia celebrar a primeira missa da face da terra. Ele instituiu o sacerdócio e a Eucaristia na quinta-feira santa. À noite, segundo o calendário judaico, por volta de 19 horas e 20 e poucos minutos, Jesus celebra a primeira missa do universo e institui a ceia sagrada. À meia-noite Jesus vai para um lugar chamado Getsemane. O Getsemane é o sul do Monte das Oliveiras. Jesus já conhecia aquele lugar. 7 dias atrás Jesus entrou naquele lugar e chorou. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar vocês como uma galinha que abraça os seus pintinhos e vocês me rejeitaram. Jesus já havia chorado pela rejeição dos judeus naquele monte. 7 dias depois, é meia-noite, ele volta agora e ele vai para trás, para a parte sul do Monte das Oliveiras, e meia-noite ele começa a suar sangue. Você quer saber por que Jesus suou sangue? Me dá um sorriso e me pergunta que eu te respondo. Nossa, horrível, não merece nem resposta. Vou pegar um avião agora mesmo. Diga: Moisés, sorriso primeiro, vai. João, o discípulo amado, não diz que Jesus suou sangue. Mateus e Marcos, que era discípulo de Pedro, também não diz que Jesus suou sangue. Quem diz que Jesus suou sangue foi Lucas, que era discípulo de Paulo, que também não conheceu Jesus Cristo. Qual era a profissão de Lucas? Médico. E ele vai narrar que à meia-noite Jesus começa a suar sangue. Veja, a nossa pele funciona assim: nós temos a pele, embaixo da pele nós temos as glândulas de suor sudoríparas, embaixo da glândula de suor nós temos os vasos capilares. Quando a gente está numa tensão tão grande, num estresse tão grande, eu estou falando de agonia de morte. Jesus estava cansado, com fome, com frio, com sede. Ele sabia que ia ser traído. Ele já tinha dito: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus entrou em agonia. Ele estava chorando. E essa somatória de coisas faz os vasos capilares estourar. Pá! O sangue sobe, se mistura nas glândulas do suor, e lá no poro, ao invés de suar suor, soa sangue. Um sangue meio aguado, mas vermelho. É sangue misturado com suor. Jesus não começou salvando você pelas chagas, começou salvando você pelos poros. Jesus soa sangue entre meia-noite e 2 da manhã. Às 3 horas da manhã, Judas vem e traz Jesus com um beijo. Um destacamento de soldados pega Jesus e leva para o palácio de Pilatos. 4 horas da manhã, Pilatos falou: não quero nem saber de nada. Mandou para Herodes. Herodes falou: eu não tenho nada contra esse homem. Mandou para Anás. Anás mandou para Caifás. Caifás devolveu para Herodes. Herodes devolveu para Pilatos. Era 10 horas da manhã da sexta-feira da paixão. Ninguém achava o motivo para mandar matar o Filho de Deus, porque não havia motivo. Ele só estava morrendo por sua causa. Diga para quem está do seu lado: você é propriedade do Senhor Jesus Cristo. 10 horas da manhã, Pilatos toma uma decisão. Ei, já que não há motivo para matar ele, mas vocês querem tanto matá-lo, eu solto Barrabás, eu mando prender ele, eu lavo minhas mãos do sangue desse homem, não tem nada a ver com essa morte. Então liberaram ele para matar. Conta comigo, de 10 às 11, quantas horas são? 1. De 11 a meio-dia, são quantas horas? 2. De meio-dia a 1, 3. De 1 às 2 horas da tarde, 4. Bastou 4 horas para Jesus ficar do jeito de Isaías 53. Quem está entendendo, diga amém. De 10 às 2, Jesus ficou sem aparência humana,
Ao vê-lo, cobrimos o rosto de vergonha. Parecia um verme, não um ser humano. Triturado como carne moída, curtido como pimenta malagueta, maldito, arrebentado, estourado, nu, roxo. Jesus virou uma carnificina humana de 10 da manhã às 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, Jesus precisava caminhar para o Calvário. Qual é a distância entre o palácio de Pilatos até o Calvário? 700 metros, quase 1 quilômetro. Jesus estava a noite inteira sem dormir, sem comer, com fome, com sede, estourado, 5.000 e tantas chibatadas. Foi cuspido, coroa de espinha, olho estourado para fora. Jesus era o pó da bagaça. Como carregar uma cruz 700 metros, quase 1 quilômetro? Precisava começar a andar. Jesus cai pela primeira vez e se levanta, aleluia. Então ele cai pela segunda vez. Aí então uma mulher chamada Verônica enxuga o rosto dele com um pano que a igreja chama de mandrilhão, e nasce a devoção mais antiga da igreja, a Sagrada Face. Diga aleluia. Jesus cai pela terceira vez e não consegue se levantar. Havia um homem que estava na festa, preparando para a festa da Páscoa. Esse homem era da África, de uma cidade chamada Cirene. Por isso Simão, o Cirineu. Imagina alguém que junta dinheiro a vida inteira para conhecer a Aparecida do Norte, para conhecer Fátima, Medjugorje. Aquele homem juntou dinheiro a vida inteira, comprou uma túnica importada, luxuosa, para fazer um turismo religioso. Quando o soldado viu aquele homem, disse: ei, você aí, vem cá. Eu? Não tem nada a ver com ele. Cala a boca, rapaz, vem cá. Então Simão Cirineu, que não tinha nada a ver com nada, ajuda Jesus a se levantar, e os dois começam juntos carregar a cruz ao caminho do Calvário. Quem está me entendendo, diga amém. Por volta de 2:50 da tarde, Jesus está na cruz. Eu não preciso dar mais detalhes, você já entendeu. Jesus diz: eu tenho sede. Molharam a esponja em mirra, vinagre e aloés. Se você misturar essas 3 coisas, dá um alucinógeno. Quando levaram na boca de Jesus, se ele chupasse, ele ia ficar meio grogue. Então Jesus morreria meio que drogado na cruz. Por que Jesus com sede cospe? Porque eles queriam estar consciente para sofrer até a última gota de dor para salvar você. Jesus morre com sede, mas morre por você. Então ele dá a mãe de presente, e quando ele diz: tudo está consumado. E agora eu cheguei no cume da minha pregação. Aconteceram nesse momento 2 coisas maravilhosas. Segundo os judeus, para você ter certeza que a pessoa morreu, se quebrava as pernas do crucificado. Por quê? Você está morto. Quando bate na sua perna, se você não morreu, acaba de morrer asfixiado. Chegaram no ladrão da igreja, pá, chegaram da esquerda, pá, quando chegaram em Jesus, o Espírito Santo falou: opa. O profeta Oséias 300 anos atrás disse que ninguém quebraria um só osso do filho do homem. No meu filho não. E o inferno montou aquela festa, e o diabo falou: vai. Oh, por que não quebrou? A capetaiada falou: não quebrou. E muito Skol gelada, muito funk, e o inferno comemorando, e muito Michel Teló, e ai se eu te pego, e todo mundo, a capetaiada montando a favela. O povo hoje fala comunidade, é favela mesmo. Montou aquela favela no inferno. E aí o capeta falou: e agora? Então o soldado pega a lança e trespassa. Por que trespassa? O peito está no lado esquerdo, mas a lança foi enfiada da direita para a esquerda. Então fez isso. Trespassado por causa dos nossos crimes. Pode aplaudir. O coração é aqui, mas o sangue saiu aqui. Trespassado. Foi profetizado 700 anos. O ladrão poderia ter feito isso. Poderia ser aqui. Ele teve que ser. Quando começou a derramar o sangue, o capeta soltou o foguete e falou: ganhamos! É mais um cordeiro que morre. Por quê? O capeta já sabia. O sangue era a humanidade de Jesus. O sangue era a natureza de baixo. Mas 4.100 cordeiros já derramaram sangue no altar e não tinha resolvido o problema. O diabo falou: o Filho de Deus morreu e a gente ganhou.
E muita escola gelada, muita novela, muita Rede Globo, muita música, muita roupa curta, muito tomara que caia. E a capetaiada falou: nós ganhamos, nós ganhamos. O detalhe é que quando a última gota de sangue saiu, começou a sair. Responde para mim o que é água. Responde para mim o que é água. Pergunte para quem está do seu lado: você sabe o que é água? Pergunte para quem está do outro lado: você sabe o que é água? Se não sabe, me dá um sorriso e me pergunta que eu te conto. Que favela é essa? É igual o inferno no dia não. É um sorriso gostoso, meu nome, vírgula, Moisés, vírgula. O que é água? Vou te contar. Jesus desceu até o poço em Samaria, encontrou uma mulher adúltera. Ela tinha 4 maridos, o 5º não era dela. E Jesus falou: me dá um copo d'água. E ela falou: como tu, sendo judeu, vem me pedir água? E ele falou: é verdade, vamos direto ao assunto. Se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria água, e eu te daria uma água viva. Porque os vossos pais comeram maná do deserto, e tomou a água que Moisés feriu a rocha e morreram. Mas quem beber da água que eu vou dar, nunca mais vai ter sede. Você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. 2 capítulos depois, Jesus disse: a água que eu hei de dar é o Espírito Santo para a vida do mundo. 2 capítulos depois, Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior vai brotar rios de água viva. O que é água? O que é água? O que é água? Olha para mim o que é água. O sangue é a natureza de baixo, a água a natureza de cima. O sangue a humanidade, a água a divindade. Com o sangue nos livrou da morte, com a água nos devolveu ao céu. E quando a água começou a sair, a água jorrava, e a capetaiada falou: a gente não sabia que tinha água. Escuta, eu tenho uma notícia boa para te dar. Me dá um sorriso, pergunta qual é. O diabo tem poder de saber do seu passado. É por isso que você tem que se confessar, senão ele joga o passado na sua cara. O diabo tem poder sobre o seu presente. É por isso que você tem que orar e vigiar, senão você cai. Mas a doutrina católica diz que o diabo não tem poder sobre o seu futuro. Calma, olha para mim. Enquanto Jesus derramava sangue, o diabo só podia ver a hora do sangue, mas Deus poderia ver a água que saía depois do sangue. Mas o diabo não podia saber disso, porque o futuro só a Deus pertence. Então a moral da história é essa: quando o diabo olha para uma situação, ele acha que já acabou, ele não sabe, porque ele não tem poder de ver, mas Deus está pensando um dia após o que o diabo vê. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, o diabo não sabe, mas a vitória vem ao amanhecer. Quando o sangue derramou, o seu pecado foi lavado, a sua maldade foi expiada, e agora a morte para nós é ressurreição. Jesus já pagou a mancha. E quando a água foi derramada, a capetaiada falou: nossa senhora. A capetaiada falou: nossa senhora, Virgem Maria. E só dava capeta suicidando, tomando os congelados, escutando Bruno Marrone, dando tiro no ouvido. Tem água, a gente não sabia, tem água. E aí então diz São Paulo que o documento que nos condenava foi rasgado. O véu do santuário partiu no meio, e às 3 horas da tarde, eu, você, a sua família, a minha família, no sangue e na água, foram libertos de todo o mal. E hoje nós já estamos salvos no nome de Jesus Cristo. Dão glória a Deus! Dão glória a Deus! Sacode quem está do seu lado e diz: você já foi salvo. Outro dia eu estava rezando, tentando entender como é que foi a reunião no céu quando Jesus voltou. Você imagina? Eu posso te contar. Em espírito eu estava lá. Jesus ressuscitou.
Chegou todo glorioso, pomposo no céu e falou: e aí, pai, resolvi. E o pai falou: senta aí que a gente precisa conversar. E Jesus falou: pai, esse povo lá de São Paulo, do dia 20 de outubro, São Miguel Paulista, e aqueles que estão na internet que vieram, aquele povo era seu. O diabo roubou esse povo, mas eu paguei. E não foi com ouro nem com prata, eu paguei com cruz, morte e ressurreição. E eu venci o diabo, eu destruí tudo, eu rasguei o documento que condenava esse povo, e eu vim aqui te devolver esse povo. E Jesus falou: toma aí, pai. E o pai falou: senta aí que eu tenho uma notícia boa para te dar. E o pai olhou para Jesus e falou: senta. Já que você foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, a partir de hoje eu lhe darei um nome que está acima de todo nome, no qual todo joelho se dobra diante de você, no céu, na terra e no inferno, e toda língua proclame para a minha glória que a partir de agora você é o Senhor da vida desse povo. Você entendeu ou não? Você entendeu ou não? Olha, você era de Deus, o diabo roubou você de Deus, Jesus bancou o preço, te devolveu para Deus, e de presente Deus deu você para Jesus. Portanto, a sua vida não te pertence nada. Jesus é o Senhor propriatoriamente da tua vida, e nem mais o diabo pode roubar isso. Nem mais. Sacode quem está do seu lado e diz: Jesus Cristo é o teu Senhor. Diga para quem está do outro lado: Jesus Cristo é o teu Senhor. Então eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A notícia boa é que você é duplamente de Deus. Já era, e em Jesus é de novo. E a notícia que talvez para alguns seja ruim é que a sua vida não te pertence mais. Você tem dono, alguém pagou por você. E esse negócio de que a gente é livre é mentira. A gente não é livre nada, nós somos escravos da paixão de Jesus. A gente não é livre. Não é livre. Pera. Eu não quero cometer um erro teológico. Vocês sabem que Deus nos dá liberdade, correto? A doutrina católica diz que nós somos livres. Você não tem obrigação de amar a Deus e nem viver com Jesus Cristo. Você é livre. Só que eu acho esse negócio de liberdade meio mentiroso. Vou provar para você. O que é liberdade para mim? Se eu escolher pelo caminho A, eu sou feliz, estou livre. Se eu escolher pelo B, porque eu sou livre para escolher, eu também sou feliz, ok? O que para mim é liberdade? Você poder escolher entre A e B e ser feliz num dos dois. Não é isso que é liberdade? Então nós não somos livres nada, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós não temos opção, ou nós ficamos com Jesus ou a gente se ferra. Então nós não somos livres nada. Deus nos amarrou na cruz em Jesus Cristo. Nós somos de Deus, propriedade de Deus. Você é de Deus, a tua família é de Deus, você pertence a Deus, e nem o diabo pode roubar isso de você. A primeira coisa que o camarada fala quando ele vira protestante é que agora eu estou salvo. E é uma verdade verdadeira. Nós já estamos salvos, mas não estamos ainda. Vou explicar. Eu sou chique. Na Mega Sena da virada, 5 pessoas ganharam o prêmio. Elas estão ricas? Estão, mas não estão ainda. Ganhar o prêmio é só um bilhete premiado. Quando você está rico? Quando você volta no banco e desconta o bilhete. Aí você que já estava rico, efetivamente está rico. Mas já estava, mas não estava ainda. O detalhe é que 5 pessoas ganharam o prêmio. E até hoje, agora já perdeu, uma pessoa não voltou para buscar o prêmio. Ela está rica? Tá, mas não está ainda. Por quê? Porque não descontou o bilhete premiado. Todos nós estamos salvos? Estamos, mas não estamos ainda. Se você não pegar o seu bilhete premiado e voltar aos pés da cruz e viver como Jesus, como o Senhor da tua vida, e descontar o preço desse bilhete, você está rico, mas não está ainda, porque você não descontou a tua salvação no Calvário.
Eu tenho um conselho para te dar. Pega a sua mochila rápido, junta as suas malas e muda para o pé do Calvário. Desconta o teu cheque e viva como gente salva eternamente. Muda para o Calvário. Muda de mala e cuia, como diz o mineiro. Muda. O problema, veja bem, alguém que acabou de ganhar na Mega Sena e não descontou o bilhete ainda, pode oferecer, dar presente e dinheiro para parente? Porque você está rico, mas não está ainda, não tem dinheiro ainda, só um bilhete premiado nas mãos. Como é que a esposa quer salvar o marido? Com dinheiro de quê? Porque ela ainda não foi morar no Calvário. Nem ela está salva e está querendo salvar os outros. Você continua pobre, jacu, mesmo já estando rica. Está entendendo o raciocínio ou não? Se eu falar, gente, eu estou com um bilhete aqui, eu tenho 22 milhões para receber, eu vou dar um apartamento para você, um carro para você. Não fica feliz não, porque esse bilhete pode rasgar, cair no chão, cair no banheiro, posso perder, alguém pode me matar e roubar, que é o que está fazendo aí. Então eu não posso prometer uma coisa que eu ainda não tenho. Portanto, a primeira pessoa que neste dia precisa correr e descontar o prêmio, o bilhete, é você. Enquanto você não morar aos pés da cruz, não viver como gente salva, não escutar música de gente salva, não se vestir como gente salva, não namorar como gente salva, não casar como gente salva, não prosperar como gente salva, enquanto você não estiver no Calvário, no banco da riqueza, você não pode ajudar ninguém, porque você não tem dinheiro para dar. Então diga para quem está do seu lado, cria vergonha na sua cara e vai ficar rico primeiro, ué. Então, hoje você precisa tomar uma decisão, mudar para o banco. Onde é o banco da riqueza espiritual? No Calvário. Vai para os pés da cruz de Jesus, vai com o bilhete premiado. Jesus já pôs o bilhete na sua mão, vai descontar, vai ficar rico. Muda. Passe a jejuar, passe a rezar o rosário, seja escravo de Nossa Senhora, reze mil Ave Maria, cante ofício, ora na madrugada, ora no monte, busque a santidade, para de ver novela, para de beber, vista roupa de gente decente, tenha credibilidade, muda o seu caráter, fique rico, seja salvo. E depois todo mundo chegar perto de você, vai mamar na sua riqueza, porque você é o cara. Olha para mim, a partir do final desse retiro hoje à tarde, mete a cara na igreja de Malaicuia. 24 horas. Todo dia. Toda noite. Eu rezo daqui a pouco para que você não tenha nenhuma noite livre mais. Para Jesus socar-se vício no seu. Glória a Deus. Que você não tenha mais final de semana livre, nem para descansar. Glória a Deus. Rebenta. Mete a cara no Calvário.